Então hoje nós vamos falar sobre essa bactéria que tem importância clínica enorme, chamada Helicobacter pylori. Ela é uma bactéria gram-negativa que tem forma de espiral e ela vive no trato gastrointestinal dos pacientes. Ela é mais comum encontrada na região do antro, que está próximo da região do piloro. Por isso que ela recebe o nome de Helicobacter pylori. E por que é importante falar dessa bactéria? Estudos indicam que cerca de metade das pessoas em todo o mundo podem estar infectadas pela Helicobacter pylori. Normalmente essa transmissão ela é feita lá na infância, porque a transmissão da bactéria ela pode ser feita através de formas oral, pelo contato direto, ou por estar no trato gastrointestinal, essa bactéria ela pode ser eliminada nas fezes e provocar infecção fecal oral. O Helicobacter pylori ela provoca doenças do trato gastrointestinal, principalmente nas porções superiores. Pode levar a quadros de inflamação crônica, que a gente chama de gastrite. Essa gastrite pode evoluir, pode provocar uma úlcera péptica. E essa infecção pode evoluir e provocar malignidades gástricas. A presença da bactéria no TGI aumenta riscos de o paciente desenvolver sintomas dispépticos, que a gente chama de dispepsia, desconforto gástrico, epigástrico. Além disso, gastrite crônica, úlcera crônica, câncer gástrico e até câncer de colo. A presença do Helicobacter pylori nessa região aqui vai diminuir a absorção de ferro na alimentação. Além disso, pelas condições que se mostram aqui, como gastrite, úlcera ou câncer mesmo, o paciente ele passa a perder sangue pelo TGI. E essa perda de sangue associada a uma dificuldade de absorção do ferro leva o paciente a um quadro de anemia ferropriva. Ainda também pode ser um fator de risco para desenvolver uma doença autoimune, que é chamada de trombocitopenia imune. Mas quais são os sintomas dos pacientes que têm o Helicobacter pylori? A grande maioria deles são assintomáticos, não apresentam sintomas nenhum. Quando os pacientes apresentam sintomas, aí vem um quadro de dispepsia, que é aquele desconforto, dor na região epigástrica associada a outros sinais e sintomas. Ou pode apresentar também sinais de sangramento gastrointestinal. Esses são os principais sintomas do paciente. Essa bactéria está presente no trato gastrointestinal e especialmente no estômago. E nós sabemos que no estômago há uma grande presença de ácido gástrico. E por que essa bactéria consegue sobreviver a essa presença de ácido gástrico? Porque ela tem uma característica importante. Ela é produtora de uma enzima chamada urease. E o que é que essa enzima urease faz? Ela converte a ureia presente no estômago dos pacientes em amônia e dióxido de carbono. E essa amônia, ela tem um teor alcalino. Ela é uma base. E o que é que faz? Quando eu junto o ácido gástrico com a amônia, ácido mais base se transforma numa reação química em sal e água, ou seja, no meio neutro. E então, essa bactéria ela consegue neutralizar o ácido que há ao redor dela e com isso ela consegue sobreviver nesse meio que não deveria ser propício à sua sobrevivência. Cerca de metade das pessoas no mundo todo podem ter a bactéria H. pylori, mas nem todos precisam ser investigados. A triagem universal por todos os órgãos nacionais e internacionais para se descobrir quem tem ou não H. pylori, ela não é recomendada. Mas para alguns pacientes eu preciso pedir. E para quem eu devo pedir? Eu devo testar? Eu devo investigar para saber se tem ou não a presença do H. pylori? Eu vou pedir para pacientes sintomáticos. Quem são esses pacientes? Aqueles que apresentam úlcera péptica ativa ou história de úlcera péptica documentada. Pacientes que foram submetidos a uma ressecção endoscópica porque havia presença de câncer gástrico de forma precoce. Então eu devo investigar a presença do H. pylori porque pode ser ele o causador desse câncer.
Todos os pacientes que necessitarem realizar endoscopia digestiva alta por conta de quadros dispépticos devem ser investigados para H. pylori. Então, toda endoscopia digestiva alta realizada para todos os pacientes com quadro de dispepsia, eles precisam ser investigados para a presença de H. pylori. Se você for iniciar um tratamento crônico com o uso de um anti-inflamatório, que o anti-inflamatório pode levar a um caso a quadros de sangramento do trato gastrointestinal, eu preciso investigar a presença também do H. pylori. Se for aquele paciente que vem para você com anemia ferropriva e você faz toda a investigação, você não consegue descobrir qual a causa da anemia, pesquise também o H. pylori. Ou ainda pacientes que apresentam aquela trombocitopenia imune, que aqui eu vou dizer o nome dela, que é a púrpura trombocitopênica idiopática, também precisam investigar. Mas nem todos precisam investigar. Por exemplo, pacientes que têm sintomas típicos de doença do refluxo gastroesofágico, mas que não têm história de úlcera péptica, esses não precisam ser investigados. Ou ainda, mesmo aqueles pacientes assintomáticos, mas que têm histórico familiar de câncer gástrico ou pacientes com gastrite linfocítica, presença de pólipos gástricos hiperplásicos ou hiperemese gravídica, eles não precisam ser testados e nem tratados. Veja, eu estou falando de pacientes assintomáticos. E como é que então eu faço para investigar essa infecção pelo H. pylori? Há duas formas de a gente fazer essa investigação. Há os métodos não invasivos e os métodos invasivos, também chamados de métodos endoscópicos. Começando pelos não invasivos. Eu tenho testes a serem feitos, tanto respiratório, que é chamado teste da ureia, quanto testes fecais, que é chamado de teste de antígeno fecal. Que por acaso, esses testes fecais, eles podem ser realizados aqui em Natal. Então nós temos o teste respiratório da ureia, teste de antígeno fecal e ainda PCR para pesquisar H. pylori e se há ou não resistência à claritromicina, que nós vamos falar daqui a pouco na parte de tratamento. Veja, esses testes não invasivos são excelentes para a gente avaliar a eficácia do tratamento. Imagine que vocês escolheram um paciente para fazer o tratamento, porque havia indicação. Quando eu vou solicitar um novo teste para saber se houve o tratamento? Vou ter que esperar pelo menos de 4 a 12 semanas após esse tratamento para poder fazer a solicitação. E um outro detalhe é que eu não posso estar usando inibidores da bomba de prótons pelo menos 2 semanas antes da realização do teste. Isso para o teste de antígeno fecal. Há ainda outros testes, esses que não há uma indicação de ser feita, pelo menos de forma rotineira, que é o teste dos anticorpos da sorologia e também dos anticorpos na urina. Já nos testes endoscópicos, lembre-se, todo paciente que é submetido a uma endoscopia digestiva alta, por padrão, deve ser solicitado a pesquisa do H. pylori. E essa pesquisa ela é feita através de um teste rápido de urease, como o nome está dizendo. Um teste é rápido, é simples, mas pode também ser solicitada a biópsia desse paciente, para ver se há ou não a presença do H. pylori. Aqui vem um detalhe importante. Todos os pacientes, todos, que tiverem infecção ativa do H. pylori, eles precisam ser tratados, sem exceção. E como é que a gente faz o tratamento? Há os antibióticos chamados de primeira linha, e aqui eu vou citar as suas combinações. A primeira delas aqui é um tratamento que a gente chama de tratamento triplo. Triplo por quê? Eu vou utilizar um inibidor da bomba de prótons em sua dose padrão, ou posso fazer a duplicação dessa dose padrão. Vou associar claritromicina e junto eu vou associar ou amoxicilina ou metronidazol. Esse tratamento deve ser feito por 14 dias. Ainda considerado de primeira linha, aqui já fazendo a utilização do bismuto, eu posso utilizar o IBP padrão, a sua dose padrão, ou duplicar a dose e utilizar ou salicilato ou subcitrato de bismuto, mas metronidazol, mas tetraciclina, por 10 a 14 dias. Outra forma de tratar, IBP padrão ou
dose duplicada, mais claritromicina, mais amoxicilina, mais um nitroimidazol, que pode ser o metronidazol, também por 10 a 14 dias. Há também as formas alternativas de se tratar esses pacientes. E quais são as alternativas que a gente pode encontrar? IBP padrão, em dose ou em dose dupla, mas amoxicilina, e aqui vem a novidade, essa alternativa a gente usa a levofloxacina, uma quinolona, posso tratar esse paciente por 14 dias. Há outras formas, mas forma escalonada, ou em duas fases. Eu faço uma primeira fase de 5 a 7 dias utilizando o IBP padrão mais a amoxicilina. Depois desse período, eu vou fazer a introdução. Vou manter o IBP, vou manter a amoxicilina e vou introduzir levofloxacino mais um nitroimidazol, repito, que pode ser o metronidazol, também por 5 a 7 dias, totalizando ao final 10 a 14 dias de tratamento. Uma outra alternativa, já utilizando outras drogas, eu posso fazer uso do IBP em sua dose padrão ou na dose duplicada. Vou acrescentar uma quinolona, o levofloxacino, mais a doxiciclina, mais a nitazoxanida, por um período de 7 a 10 dias. Falei para vocês que alguns pacientes eu preciso fazer um exame invasivo, a endoscopia digestiva alta. E para quem eu vou solicitar a endoscopia digestiva alta? Eu vou solicitar apenas para pacientes selecionados. Quais são? Quando eu quiser fazer avaliação de sangramentos do trato gastrointestinal, se for sangramento ativo ou recente, se houver perda crônica de sangue, ou se houver uma anemia que você fez uma colonoscopia e ela veio negativa, ou quando eu quiser fazer tratamento, porque a endoscopia digestiva alta ela é diagnóstica, mas ela também é terapêutica. Eu posso utilizar a endoscopia para tratar lesões hemorrágicas, como úlceras, tumores ou algumas anormalidades vasculares. Solicito o exame para avaliar malignidade, por exemplo, câncer de cabeça e pescoço ou qualquer outro tipo de câncer suspeito, ou quando eu quiser fazer a vigilância para condições malignas ou pré-malignas. Mas o que eu acho que tem mais importância clínica falar aqui é quando eu devo solicitar a endoscopia para pacientes que apresentam sintomas dispépticos. Mas quais são os sintomas? Vejam, eu vou solicitar a EDA quando eu quiser avaliar pacientes que apresentem dor no abdômen superior que não responderam ao meu teste terapêutico. Então, antes de solicitar a endoscopia, eu tenho que fazer um teste terapêutico para esse paciente. Ou vou pedir também quando ele apresentar dor no quadrante superior com sinais ou sintomas de gravidade, por exemplo, anorexia ou perda de peso. Pacientes acima de 45 anos não é comum ele apresentar dispepsia sem nunca ter apresentado antes. Além de não ser tão comum assim, não é o normal. Eu devo acender uma luz de alerta nesses pacientes. Então, pacientes que apresentam sintomas dispépticos e eles têm mais de 45 anos, endoscopia digestiva alta. Ou se o paciente apresentar como sintoma disfagia esofágica ou odinofagia, ou além de apresentar sintomas recorrentes ou persistentes do refluxo gastroesofágico após o tratamento. E, por último, se ele apresentar vômito persistente de causa desconhecida. Aqui para fazer um resumo do que foi falado hoje, nós falamos hoje sobre essa bactéria que tem uma importância clínica enorme, porque ela aumenta riscos de você desenvolver dispepsia, gastrite crônica, úlcera péptica, câncer gástrico. Os sintomas mais comuns de serem encontrados em pacientes que têm o H. pylori presente são dispepsia, dor abdominal epigástrica ou sinais de sangramento gastrointestinal. Lembrar que a triagem universal não é recomendada e eu tenho que saber em quem eu vou fazer o teste, como eu vou fazer esse teste. Se eu fizer o teste e o paciente apresentar infecção ativa pelo H. pylori, todos os pacientes precisam ser tratados. Lembrar que há o tratamento de primeira linha para fazer esse tratamento e lembrar quais são as indicações em que eu vou pedir a endoscopia digestiva alta. Boa noite e obrigado.